Pai de Jesus, vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica com o tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Texto áureo: a vós a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, verso 2. Verdade e prática: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Pai Santo e amado, aqui estou mais uma vez como instrumento de ministração da Tua aula, meu Pai, da Tua escola bíblica. Que o Senhor possa me usar para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Fala e não te cale, Senhor. Me saca da Tua aljava como uma flecha e acerta o alvo, que são os corações de Teus filhos. Repreenda, maniete toda oposição do inferno contra a Tua palavra, Senhor. Mantenha a porta da palavra aberta para nós e ajuda, meu Pai, cada irmão, cada irmã que vão fazer esta aula. Ajuda na compreensão das Tuas Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica em classe, Efésios 1, verso 1 e 2, e Atos 19, verso do 1 ao 7, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, do 1 ao 7, que diz assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Introdução. A Epístola dos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a Igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da Epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da Epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Tópico 1, autoria e data. Subtópico 1, autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Subtópico 2, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Subtópico 3, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. E isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Subtópico 4, data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 d.C., aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 d.C., tendo Tíquico como o seu portador. Então, irmãos, nesse tópico primeiro e seus respectivos subtópicos, mais uma introdução, né? Como toda essa lição é uma introdução
sobre o que é abordado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Começa com a apresentação do apóstolo, né? Ele inicia suas cartas se apresentando sua identidade, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E no subtópico 2 ele vai falar sobre a ressalva que ele é apóstolo pela vontade de Deus, né? Não é pela vontade dele, não é pela vontade de outra pessoa, não é pela vontade do ser humano, é pela vontade de Deus. Foi Deus quem o escolheu para aquela missão, né? Para o apostolado. E a epístola dele, ou carta escrita aos Efésios, assim como aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, ele escreveu quando estava preso. Por isso que ele se apresenta como preso do Senhor, como prisioneiro de Jesus Cristo e como o embaixador de cadeias. O nome Paulo, irmãos, ao contrário do que muitas pessoas pregam, já ouvi pregadores falando que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, isso não é verdade. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, é verdade. Mas no caso de Paulo, ele tinha duas nacionalidades, ele era judeu e era romano. Então, como judeu, no hebraico ele era Saulo, que significa o solicitado. E como romano, né, a nacionalidade romana que ele tinha também, ele era Paulo, que significa pequeno. Por uma questão de humildade, certamente, para evangelizar, e ele era destinado a evangelizar os gentios, né? Não os judeus, mas os gentios. Então, ele optou por usar o nome Paulo. E ele se apresentou em todas as 13 epístolas escritas por ele como Paulo. Então, não foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo, não. Foi uma opção dele, já que ele tinha dois nomes e ele tinha duas nacionalidades, né? Então, foi quando a gente ouvia alguém falando, Deus mudou o nome de Saulo, isso não é verdade, não. Foi o próprio Saulo que optou por usar um dos nomes, já que ele passou por uma transformação para ser de perseguidor a perseguido, né? Para fazer a obra de Deus, ele escolheu usar um nome diferente do que ele era conhecido quando ele era o perseguidor. Então, nós vamos para os tópicos seguintes.